Sem falar no risco de morte. Para o paciente. É interessante porque, assim, você vê, eu trabalho com muito cirurgião. Então, você vê dentro dos hospitais, olha, precisamos de uma distância entre o paciente e outro de 1h30, 2 horas entre uma cirurgia e outra. Aí você fala, doutor, não tem horário às 5, não tem horário às 2, só tem às 4. E como assim, 2 horas de distância, doutora? Protocolo do hospital, segurança do paciente, CCLH. É um absurdo, eu vou estar lá operando, eu quero operar um paciente atrás do outro. Aí tem hospital que eles fazem o quê? Ah, é o mesmo médico. Já sala pré-moldada, só troca os pacientes, aí só vai lá e troca o capote. Eu falei, doutor, olha só. Desse jeito. E os próprios hospitais hoje estão rolando uma coisa que eles demoraram anos para conseguir. Não é o mesmo médico, a gente consegue em 30 minutos, em 40 minutos. Mas o médico, ele não está lembrando, raciocinando, ele quer operar, toque de caixa. Ah, eu opero 2, 3 de uma vez. Se a pessoa que está limpando está fazendo a coisa correta, que aquilo ali pode comprometer toda uma cirurgia de uma pinça contaminada. Sim. Então, é importante a enfermagem trazer isso o tempo todo, para que eles percebam a segurança do paciente. É mantra. É mantra. Mantra. O tempo todo, gente, mantra. É insuportável, assim, por exemplo, igual adorno, né? Eu chego, todo mundo já vai tirando os adornos, porque eu sou insuportável. Gente, fala se eu não sou insuportável. Eu sou insuportável. Ué, doutor, tá bonita essa corrente sua aí, hein? Você sabe que não pode, né? Você viu a placa lá fora? Não, e é sempre o mesmo médico, você fala a mesma... Ah, Hilda, é porque hoje eu esqueci. Hoje você esqueceu, né? Aí é isso, a gente sai com a consultoria... A enfermagem não dá continuidade. Aí eu volto lá numa visita de manutenção, eu olho, tá todo mundo de adorno, inclusive a enfermeira. Aí eu falo assim, não, Brasil, aí deixa eu te falar. Aí você samba na cara da sociedade, né? Porque aí você não tem postura. Porque assim, ó, o médico tá sempre observando a enfermagem. Todo mundo tá sempre observando todo mundo, certo? Então, se você não tem uma postura e aquilo que você fala você cumpre, porque é isso, né? 20% do povo vai fazer o que você fala, mas 80% porque assim, o exemplo ele arrasta. Então, se você não dá um exemplo, se você é a pessoa que não dá o exemplo, você não vai conseguir, né? Então, isso que a Sabrina falou é bem importante, assim. É um mantra que a gente fica falando o tempo todo, que nem disco furado. Ah, e outra coisa, se quer trabalhar com CCH e segurança do paciente, eu te falar, você tem que aprender a ser tocador de disco, viu? Sem se importar, sem se ofender, sem levar pro pessoal. Ah, porque o povo não tá cumprindo o que eu tô falando. Deixa eu te falar, por causa disso você vai deixar de falar? Uma hora eles vão mudar. Aí a gente tem várias estratégias. Notifica, avisa pro chefe, e aí vai indo. Dá advertência, e a gente vai seguindo para âmbitos maiores, né? Então... Eu já ouvi médicos virarem pra gente, como eu tava de acompanhante com o paciente. Não, essas normas de adorno só funcionam em um hospital clínico, não funciona. Oh, meu Deus. E ele tava com a barba gigante, a máscara tava tampando, e aqui dá pra ver a barba todinha, de relógio aqui, vamos falar, aquele fone no ouvido, e ele lá, tranquilão. De boa, né? A gente, assim, ó, é essa que é a questão, né? E aí, quando você vê que o médico, por exemplo, fala que usa a pinça, o que tá sujo de sangue ele tira e ele usa a outra, é porque você vê que quem tá fora do hospital, ele não tem esse entendimento, né? E aí é tão interessante que às vezes a gente tá nos hospitais menores ou em clínicas de centro cirúrgico ambulatorial, que o cara opera em hospital grande aqui em Brasília, que é insuportável de norma e que lá ele cumpre tudo, e do lado de fora ele não quer cumprir. E aí quem faz a gente cumprir? Aí é a gente, é a enfermagem que a gente vai trazendo essa conscientização para eles, né? Então assim, ó, um médico falou assim para mim, ele falou assim, Hilda, a enfermagem ficou vocês são as chatas. Vocês ficaram com a parte chata do negócio, não tem jeito. E se não for vocês para fazer, como é que faz? E aí a gente traz eles pro nosso time. Cara, mas você também tem que ser o chato. Aí ele começa. Aí eu trago os médicos pro meu time, aí eu falo assim, o médico é o último que eu mexo, eu vou, né, devagarzinho no técnico, no enfermeiro, a gente vai implementando, e aí eles ficam assim pra mim, ué, mas os médicos tá tudo de adorno. O médico, a gente vai fazer o checklist de cirurgia segura, ou ele fica calado ou ele faz piadinha. Sei o quê, aí eu vou deixando. Só que assim, ó, vocês acham que eu posso chegar no médico e falar assim, doutor, a gente vai implementar o checklist de cirurgia segura se eu tenho um enfermeiro que não é empoderado, se o centro cirúrgico é uma zona, bagunçado,
Aí o cara é todo certinho, ele quer começar na hora, mas aí por causa dos outros médicos, o enfermeiro não bota o limite do centro cirúrgico, vira uma zona, aí eu posso chegar pro médico e falar para ele assim, ó, faz tal coisa assim para mim, se eu não tô dando o mínimo para ele, se o material vem sujo, se ele fica muito tempo esperando para operar por desorganização, ele tá lá na hora para começar e a enfermagem não tá com a sala pronta. Então assim, a gente organiza a casa. Ele começa a sentir que os processos estão funcionando. Não tem jeito, gente. Eles vão aderir. Eles começam a sentir. Porque na hora que eu falo para ele, doutor, a gente vai começar a implementar o checklist. Ué, por quê? O ar-condicionado não funciona, a enfermagem não chega na hora, essa enfermeira não resolve nada, o meu paciente está reclamando, teve um mau atendimento, eu fico aqui esperando um tempão porque não tem ninguém lá no CME por causa disso, aquilo, outro, você não me dá material o suficiente para me poder operar. Aí eu vou falar o que para ele? Nada. Então eu resolvo organizar a casa todinha. Para a hora que eu chegar nele, deixa eu te falar, doutor, a gente vai implementar o checklist cirurgia segura. Ah, quando? Porque deixa eu te falar, ele não tem... Aí faço mural de quadro, pega as reclamações deles tudinho. Doutor, deixa eu te falar, hoje é o dia dele, pode sentar o pau e fala para mim o que está acontecendo aqui. Aí eles vão lá, o equipamento funciona, o microscópio não sei o quê. E o problema deles é muito equipamento, né? Se o equipamento não está funcionando, se está ruim, se está faltando material... Ele não faz isso. E aí a gente vai botando tudo e aí eu vou resolvendo uma coisa ou outra, vou resolvendo. E aí na hora que a gente chega para implementar, o cara não tem o que falar. E aí ele adere, sabe? De bom grado ainda. Muitas vezes o corpo clínico não está nem ciente dessa questão das notificações, né? Uhum. A gente foi bem perceptível a quantidade de notificação que teve no corpo clínico depois que eles ficaram sabendo do sistema. Sim. Não tinha noção nenhuma. Depois que descobriram, a gente começou a ter muita notificação. Que os médicos notificando, né? A gente tem que amar os médicos, gente, falar. A gente odeia eles, mas assim, eu vejo que a enfermagem tem uma raiva de médico. Mas assim, a gente tem que amar eles, sabe? Assim, eu vejo que... Como é que eu posso dizer? Tinha um médico, gente, assim, que faz assim, até maus tratos, né? Teve os técnicos, aí eu vou escutar os técnicos também, né? Ah, Hilda, porque tinha um médico, ele passava correndo de uma sala para outra, e aí o técnico de enfermagem tinha que fazer assim para ele passar. Aí, por acaso, gente, o médico topou, né? Ele contaminou. Aí você imagina, para um cara que tá com pressa, operando de uma sala, correndo para outra. E aí esse técnico ficou magoado demais. E aí acaba, quando a gente chega dentro das instituições, a gente vai resolvendo conflito. O enfermeiro, ele faz muito isso. Ele vai resolvendo o conflito que vai ocasionando entre os médicos, a enfermagem. Porque assim, ó, acaba que tem gente muito mal educada mesmo, né? Só que aí é isso, você tem que estar ali na postura e não deixar aquilo te atingir sem se envolver. É fácil? Não, não é. Então, e outra, por que eu falo assim que a gente consegue muita coisa com a segurança do paciente? A segurança do paciente, ela vira uma bandeira para todo mundo. Então, assim, ó, deixa eu te falar, doutor, não é eu que estou falando, não. Você despessoaliza, você tira do pessoal. Não sei nem se existe essa palavra, despessoaliza. Tira do pessoal, Brasil. E aí, não é a Hilda que está pedindo. Não é. Normalmente é a Hilda que fala, pode botar a culpa tudo em mim. A Hilda consultora que fala, pode botar a culpa em mim. Que aí o povo me odeia e tá tudo certo. Que eu tô sendo paga para isso. Mas não é a Sabrina, não é a Isabel, não é a Jéssica, a Kevin, não. Doutor, é o núcleo de segurança do paciente, porque aí é isso. Começa a ter atrito entre médico e enfermeira, então você, quando monta a equipe, você leva os assuntos para a reunião e dali você sai com um circular. A partir de amanhã, aqui nessa clínica, o uso de adorno não pode isso, assinado núcleo de segurança do paciente. Aí você ganha peso, é uma comissão que está falando. Deixa eu te falar, é aquele povo chato lá da segurança do paciente. É aquele povo, é o pessoal da CCH. Não pode, doutora, é de acordo com as normas, né? Então, assim, isso ajuda a gente muito também. Porque aí deixou de ser a enfermeira do centro cirúrgico, deixou de ser a técnica que vê as notificações, né? Não, é um grupo que está reunindo para discutir a qualidade de segurança do paciente daquela instituição, né? Quando o médico acha, o dono da clínica acha que você está exagerando. Que as RDC nessas resoluções é coisa demais, eles não conseguem cumprir. A Visa chega com 56 notificações para interditar o seu centro cirúrgico. Olha, nós precisamos apertar no plano de segurança, não, isso é um absurdo,
Tá bom. Nossa, eles odeiam vigilância sanitária. E eles ficam assim, eu falo, doutor, deixa eu te falar, você não é uma vítima, a lei existe desde 2013. E aí é assim, tem que ser muito firme, porque senão eles entram nessa reclamação e tem muita coisa que eles não querem cumprir ou quer cumprir para inglês ver, reabrir e depois eles voltam a fazer tudo. Então é por isso que você tem que sensibilizar, é o toque que sensibiliza. E aí é demorado? É, porque implementar uma cultura de segurança é demorada, né? Então assim, ó, cultura que prioriza a segurança e as metas, eu já falei, cultura que encoraja, recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança, que é isso, né? Você vai lá, o setor que mais notifica, né? Você faz uma carta de agradecimento, algumas coisas, então você vai incentivando as pessoas a notificar. Mas é isso, todo mundo tem medo de retaliação, então você coloca notificação, a pessoa ela só se identifica se ela quiser. Tem muita gente que usa o link de notificação para ficar falando mal do outro. Nossa senhora, a gente já passou... Nossa, para falar mal do colega. No começo é assim, o povo quer falar, não tem um canal. Aí você pega e monta um link, bota para todo mundo, é anônimo. Aí o povo usa aquilo ali que nem uma bazuca para atirar para tudo quanto é lado. E aí, por quê? Tá desentupindo o canal da comunicação, né? Quando você começa a falar, já vê aquela pessoa muito boazinha que aí ela cai em si, que ela começa a dizer não? Aí ela passa a virar, ela vira um trator. E aí depois ela entra no equilíbrio, assim, né? Então, você desentupiu o canal de comunicação daquela instituição. E aí o povo fala mal um do outro, né? E aí, gente, o pau quebra. E aí depois as pessoas vão entrando na conscientização, vendo que o serviço é sério, e ali você vai conseguindo ajustar. Mas o canal da comunicação, ele tem que existir. Dá canseira, dá problema, porque o povo notifica coisa nada a ver, né? Inclusive que a consultora tirou foto e publicou nas redes sociais. Acontece. Né? Então, a gente tem essas notificações aí, até a consultora sofre. Mas é isso, a gente não tá de brincadeira. E aí, depois que as pessoas verem isso, eles param de atacar, entende? E começam a fluir dentro daquela situação, mas aí você tem que estar resolvendo as não conformidades que eles vão notificando, sabe? Pode passar. Então, falta 8 minutos, vou dar um intervalo. Gestão de risco, né? Ele pede aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas, recursos de avaliação e controle de risco. O povo fala assim, gestão de risco para cá, gestão de risco para lá. O que é a gestão de risco, né? Como que faz isso na prática? Mitigar os riscos, né? A hora que eu li essa palavra a primeira vez, eu falei, gente, o que é isso? Vou no Google caçar, mitigar, né? Não tinha nem ouvido. Não está nem dentro do nosso vocabulário, né? Quando você fala em gestão de risco, é muito amplo, né? Para você que está numa instituição menor, quando você implementa, o que eu percebo que é mais efetivo? Quando você faz um link de notificação, através dele você faz ali um gerenciamento de risco através do que as pessoas estão te falando. Que é assim, quando você chega numa instituição, você tem tanto problema que você não sabe nem por onde começar. Então você começa a pegar os eventos que estão notificados ali e começa a traçar os protocolos, as barreiras em relação àquilo dali. Isso daí já começa a ter um gerenciamento de risco. Porque assim, se você for hoje realmente gerenciar o risco, você precisa olhar todos os protocolos. Dentro de cada protocolo, você tem que mitigar aquele risco. Beleza, protocolo de identificação. Quais são os riscos? Porque assim, gente, a gente tem os protocolos na enfermagem. Eu vou contar para vocês a nossa situação. Os protocolos da enfermagem. Quais são? Dá um exemplo aí. Passar sonda. Higienização entra na meta. Passar sonda. O que mais? Os protocolos da central de material de esterilização. Realização de curativo, alguns procedimentos, certo? Esses são os protocolos da enfermagem, certo? Protocolo IPOP. O protocolo é algo mais amplo, o POP é o procedimento operacional padrão. Quem que faz, como que faz, entendeu? É essa a diferença. Então, o POP ele é mais de execução. Então, você tem um protocolo, dentro daquele protocolo você pode tirar um POP dele. A gente chama de protocolos do Ministério da Saúde, que é esse da segurança do paciente, porque é algo mais amplo, você conta toda uma história ali dentro. Só que dentro desse protocolo é importante você fazer um fluxo, eu vou mostrar para vocês, tá? Então você faz um fluxo dentro desse protocolo para facilitar. Porque assim, Brasil, você bota lá um protocolo de 50 páginas, o povo lê? Não lê. As pessoas já têm dificuldade de ler, né? Então é por isso que é bom fazer curso rápido, que aí você aprende o básico, a pessoa já te traz a prática, que aí facilita. Precisa ler?
Precisa, vocês podem ver que eu estou pincelando, mas eu trago muito como colocar na prática. Então, você tem o protocolo da enfermagem. O protocolo da segurança do paciente, eles são outros. Por exemplo, fazendo o protocolo do home care, né? Tem um home care que eu estou montando aí, um cliente. Desde a planta até os protocolos. Eu falei para ela assim, me dá seus protocolos para eu ver. Então, ela tem o protocolo do quê? Da visita, da enfermagem, olhar sinais vitais, fazer a ausculta, passar sonda, curativo. Quando você entra com a segurança do paciente, você tem um outro mundo. Você tem a RDC 36 de 2013, que lá fala que você tem quais os protocolos você tem que ter. Só deixa eu te falar, para home care, você tem uma legislação específica, que ela te pede o quê? Um PCPEA, que é tão antigo isso daí, que é um programa... PCPEA, controle de infecção e eventos adversos. Na década, porque a norma é antiga, de 2006, se eu não me engano. Nessa época aí, era igual a de diálise, que pediu um PCPEA, que era CCIH e segurança do paciente junto. Com o advento da RDC 36 de 2013, que separou a segurança do paciente, os eventos adversos, então ficou ainda as normas antigas pedindo esses documentos. Então, você tem que ter regimento interno. Aí você fala, centro cirúrgico ambulatorial, outra norma. Aí você fala hospital, outras. Então, para cada setor você tem legislações, UTI, CME. Então, assim, o mínimo que o profissional precisa saber de saúde, o enfermeiro, o pessoal da enfermagem, ele tem que saber, primeiro aqui, né, esse é o código de ética. Esse aqui é o código de ética, não? As legislações... A ética é o fio condutor de uma boa carreira bem-sucedida. Não, gente, acho que é. Enfim, faz de conta que esse aqui é o código. Eu não sei, eu acho que... Porque o código de ética eu acho que é bem parecido. Isso daqui, se esse daqui não for o código de ética, tem o código de ética da enfermagem, de todos os profissionais. Você sabe o que ele é? Armamento para a segurança do paciente. Código de ética do profissional, ele é armamento para a segurança do paciente. Por quê? O profissional de saúde que não faz a medicação, né? A gente tem um cliente que está sendo processado porque a enfermagem não olhou os sinais vitais e não fez os cuidados que ela precisava fazer e era um paciente que era da área da saúde. E ele está processando o hospital por causa disso. Então, o código de ética dos profissionais, né? Ele te ajuda a você, como enfermeiro, como assistencial, como da área da saúde, como membro do núcleo de segurança do paciente, relembrar o profissional que ele precisa executar. Se blindar, né? E se blindar. E se cuidar, né? Gente, nossa, se vocês verem as notificações de eventos que tem no Corém, o profissional responde eticamente, né? Então, assim, pode passar. Então, essa gestão de risco que eu estava falando quando você começa, é isso. Você gerencia aqueles riscos, os códigos de ética dos profissionais te ajudam. Porque a hora que você vê o tamanho do buraco, você fala, meu Deus, como que eu vou convencer esse povo a fazer isso? Porque, na verdade, você não convence ninguém a fazer nada, né? A gente traz uma sensibilização. E para você sensibilizar um ser humano, deixa eu te falar, é demorado. Pode falar. Não, você estava falando do home care. Eu entrei para a área da enfermagem, minha mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa. Daí ela já estava nos cuidados paliativos, quem estava cuidando era eu e as minhas irmãs, e nós contratamos na época técnico, né, para poder, como ela estava nesse cuidado paliativo, então tinha que virar ela de 2 em 2 horas, tal, verificar, tudo. E aí eu lembro que na primeira noite, o primeiro técnico foi tudo ok, na segunda noite ele dormiu, assim, quase... Que é a noite toda. 3 horas, aí na terceira noite ele dormiu a noite inteira. Então, na época eu não tinha câmera, mas eu tinha uma babá eletrônica por conta dos meus filhos, eu coloquei e a gente ficava observando. Aí fui, notifiquei a empresa. Trocou o técnico. O outro técnico, na primeira noite, ele já dormiu a noite inteira. Ele nem se deu o trabalho. E aí eu fiquei muito chateada com essa situação, por isso que eu entrei para a enfermagem. E aí a gente é que cuidava dela, querendo ou não. Não falando mal dos meus colegas técnicos. Não, mas Mas é assim. É a realidade. Eu fiquei muito chateada. E a gente acabou tentando fazer, né? Cuidado com ela. Entrei
só em família mesmo. É por isso que a gente tem uma missão com o home care, né? Não tem, tipo, ética, a segurança do paciente nenhuma. Eu fiquei muito chateada. E quando eu entrei pra enfermagem, que a gente, né, começou a ver. Aí eu falei, meu Deus! Aí que você viu que tá pior ainda, né? Isso. Agora nós temos uma concorrência direta e indireta, que são os cuidadores. Eu ia falar, Tem muitas empresas, tem enfermeiro que abre cuidador, fisioterapeuta que abre cuidador, que você faz o contrato para disponibilizar aquele profissional para casa do paciente, profissional, e ele não é habilitado. Aí inventa, não, você tá aqui, você já está aqui todo dia, você faz essa medicação. Aí o camarada, se ele faz a medicação do paciente sem ter conhecimento nenhum dos riscos que ele pode levar, aí a dona do home care te liga e fulana, me ajuda, o paciente está passando mal com hipotensão. Eu falei, o que houve? Você não tem nada a ver com a história só porque ela te conhece. Não, porque eu acho que a medicação foi feita 2 vezes, a filha foi lá e fez, o cuidador foi lá e fez. Falei, que legal. É desse jeito. O home care, gente, é um buraco, assim, que a gente tá começando agora. O Corém tá em cima do home care igual o urubu na carniça. Tipo assim, falando assim, mas brincando, mas o Corém, ele tá muito monitorando, porque tem muita denúncia. Muita denúncia, gente. Assim, técnico de enfermagem que faz comida na casa do paciente, limpa a casa. E vocês nem imaginam a situação. Isso aí é o mínimo. Isso aí é o mínimo, Então, assim, são situações que a gente vive, que é por isso a importância de trazer isso para a luz e para as discussões, né? Então, assim, eu estou um pouco bem chocada aqui com a segurança do paciente dentro dos estabelecimentos. Como que você, se você terceiriza isso, e aí é uma empresa, a Home Care terceiriza a assistência de enfermagem, e aí é uma empresa que manda aquele técnico para lá, e aí normalmente é cooperativa. Aí eu fui estudar a fundo cooperativa agora. Aí cooperativa é tipo autônomo, você não pode falar para a pessoa o que ela tem que fazer, você pode assim, orientar. E aí para você ser autônomo, né, é igual para você ser empresário, você tem que ter muito domínio de si próprio para você conseguir ter uma boa prestação de serviço e dar o retorno para o seu cliente. Só que nem todo mundo tem essa consciência, né? Então, o home care é igual, tem home care, minha cliente falou, Ilda, deixa eu te falar, eu não pego cooperativa mais. E aí tem hospital que pergunta se é a cooperativa que está aí, se for eu não fecho convênio com você. Porque já sabe que a prestação do cuidado da cooperativa é muito ruim, né? Então é isso, gente. Estamos no time. Vamos dar uma pausinha só para ir no banheiro rapidinho, comer uma lanche. Tá todo mundo bem? Então tá, que senão eu falo aqui 300 dias sem parar, entendeu?